Fala, aprovados! Vocês conhecem as nossas aulas coletivas? Trata-se de uma ferramenta muito importante e muito bacana para te ajudar na sua aprovação. Nós temos análises de provas, comentários de leis, conteúdos muito importantes na sua trajetória para o concurso público. Então vai lá, siga a gente no nosso canal, se inscreva no nosso canal, vou ser aprovado no YouTube, ativa o sininho que você vai ter acesso a todos esses e muitos outros conteúdos. Também siga a gente no Instagram, @DrTiagoPaixão, dá uma olhada no meu site, www.voseraprovado.com e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram. Vamos lá e pronto, começando a gravar. Boa noite a todos. Vamos continuar nosso estudo sobre a nova lei de licitações, a Lei 14.133, e vamos agora seguir adiante com o julgamento das propostas. A gente falou na última aula todo o procedimento de propostas, a apresentação, os prazos, agora para o julgamento. Na fase de julgamento, primeiro é analisada a regularidade formal e material das propostas. Depois haverá a classificação de cada uma delas, de acordo com os critérios objetivos definidos no edital de licitação. Então, serão desclassificadas as propostas que contiverem vícios insanáveis, não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital, não apresentarem preços, apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação. E uma observação: no caso de obras e serviços de engenharia, serão considerados inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. Por quê? Porque não adianta nada você ter um custo para fazer, sei lá, uma ponte. O custo da ponte são 5 milhões. Aí o maluco diz assim, não, eu faço a ponte por 100 mil. Peraí, tem alguma coisa errada. Entendeu? Aí a lei já quis vedar isso. 4. Não tiverem sua execuibilidade demonstrada quando exigido pela administração. E 5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. Cadê onde está aqui o julgamento? Isso está no artigo 59 da nova lei de licitações. Deixa eu até compartilhar aqui minha tela com vocês. O que está acontecendo aqui? E pronto, apresentando aí a tela para vocês. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. Apresentando a tela. Aqui, ó, artigo 59. Serão desclassificadas propostas que contiverem vícios insanáveis, não obedecerem às especificações e por aí vai. Então, vamos afastar as propostas que não estão em acordo com os termos da lei e do edital. A administração vai classificar as propostas que estão aptas. Aí, eu reforço isso, só poderão ser utilizados os critérios previstos, e esses critérios eles são objetivos, previstos no edital, sendo que não é possível que nenhum outro critério seja utilizado para a classificação das propostas. Aí a lei, ela estabeleceu critérios de desempate no artigo 60. Em caso de desempate, em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate. Nesta ordem, é por essa ordem do artigo 60. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação, avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para o qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atexto de cumprimento de obrigações previstos nesta lei, desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente do trabalho, conforme regulamento, e desenvolvimento pelo licitante de programas de integridade conforme orientações dos órgãos de controle. Esses critérios de desempate, eles buscam assegurar valores importantes para a administração pública, alcançar maior vantagem, antecedentes do licitante, desempenho contratual, ação afirmativa de equidade entre homens e mulheres, programas de integridade, compliance. Alguém mandou alguma pergunta? A Bíblia está chorando demais. Beleza, Pri. O parágrafo 1º, ele fala o seguinte, que em caso de igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada uma preferência. E essa preferência, ela se assemelha muito ao que estava no artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 8.666. Por exemplo,
o artigo, parágrafo 2º. Em igualdade de condições como critério de desempate, vou botar a lei aqui para a gente espelhar. Eu tenho aqui, mas eu não tenho para vocês. Peraí. Ó, é o artigo 3º, parágrafo 2º. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços produzidos no país. Aí a lei a lei nova traz assim, ó: empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal, do órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital licitante, ou no caso de licitação realizada por órgão, entidade ou município no território do Estado em que este se localize. Aí o inciso 3, tá assim: produzidos ou prestados por empresas brasileiras. No inciso 2, empresas brasileiras. Aí no outro, 4, produzidos ou prestados por empresas que investem em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia do país. Aí no outro, 3, empresas que investem em pesquisa e no desenvolvimento da tecnologia no país. Aí o quinto, produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atenda às regras de acessibilidade previstas na legislação. Aí aqui temos empresas que comprovem a prática de mitigação nos termos da lei 12.187, de dezembro de 2009. Práticas de mitigação na Polícia Nacional são práticas de mitigação da política nacional sobre mudança de clima. E além desses critérios, aqui, ainda vamos utilizar o artigo 44 da Lei Complementar 123, de 2006, que é o tratamento diferenciado e preferencial às microempresas e às empresas de pequeno porte. E quais são as preferências? Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte apresente proposta até 10% superior à proposta mais bem classificada, será considerado empate. Na modalidade pregão, será considerado empate caso a ME ou a EPP apresente proposta até 5% superior à proposta mais bem classificada. E, por último, havendo empate, a ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame. E nesta situação, o objeto licitado será adjudicado em favor da ME ou EPP. Aí, teve um empate, teve o desempate e tivemos um vencedor. Com base nos critérios objetivos e no critério de desempate e preferência, a administração pública, frente a esse vencedor, poderá negociar para tentar reduzir os valores da contratação. E aí, o interessado deverá manifestar de forma imediata a intenção de recurso nesta fase. Caso alguém tenha, não, eu quero recorrer, não gostei desse critério aí e tal, não gostei desse empate, porque eu não gostei do cara ter ganhado. Só que as razões do recurso, elas serão interpostas no prazo de 3 dias úteis a contar do término da fase de habilitação. Então, saibam disso. Pode caber recurso e depois dessa avaliação desse desempate, e o recurso tem que ser em 3 dias úteis. Passado isso, vamos para a habilitação. A habilitação é quando a administração irá verificar o conjunto de informações e documentos necessários e suficiente para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação. A habilitação é isso, artigo 62. E ela se divide: jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira. Aí, nessa fase, a administração ela procede à abertura do envelope de habilitação do licitante, classificado em primeiro lugar, e caso este não seja considerado apto e idôneo para a contratação com o poder público, passa-se a abertura do envelope de habilitação do segundo colocado e assim por diante. Após a entrega dos documentos da habilitação, não será permitida, em regra, a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo para complementação de informações ou para atualização de documentos. As exigências na habilitação apenas poderão ser aquelas previstas na lei e no edital de licitação. Não poderão ser exigidos critérios desarrazoados ou subjetivos, de modo que também poderia sim violar a regra da isonomia na licitação. Habilitação jurídica, a capacidade do licitante de exercer direitos e assumir obrigações. Aí deve ser apresentados os documentos que comprovam a existência da pessoa jurídica, da autorização para exercício da atividade contratada. Técnica,
É a demonstração de que a empresa tem condições técnicas de cumprir o contrato nos termos das exigências da administração pública. Fiscal, social e trabalhista. Demonstração de que não possui débitos com a Fazenda Pública, com a Justiça do Trabalho, bem como não viola a regra constitucional de exploração do trabalho infantil. E econômico-financeira, a demonstração da saúde, da aptidão econômica da empresa. Então, tem que ser apresentado os balanços patrimoniais, demonstrações contábeis dos últimos 2 exercícios fiscais e certidão negativa de efeitos sobre falência. Observação. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar da licitação mesmo que não tenham regularidade fiscal e trabalhista. Apenas se forem vencedoras do procedimento licitatório, deverão apresentar os respectivos comprovantes da regularidade no prazo de 5 dias úteis, prorrogados por igual período. Esse prazo é para a empresa, que ela pode, nesse prazo, regularizar sua situação, inclusive pagamento de débitos. Aí agora a gente tem 2 conceitos: licitação deserta e licitação fracassada. A licitação deserta é quando não comparecem interessados na participação do procedimento, e é uma hipótese de dispensa de licitação. Ou seja, a administração abriu o procedimento licitatório, mas ninguém quis. Ninguém quer contratar. Município caloteiro? Quero não. Na licitação fracassada, todos os participantes são inabilitados ou desclassificados. O procedimento licitatório fracassou. E ela pode ser hipótese de dispensa de licitação caso a desclassificação ocorra pela apresentação de propostas com valores manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. A lei estabelece que, mediante ato motivado com explanação dos benefícios decorrentes, é possível que a fase de habilitação anteceda a fase de apresentação de propostas de lance e a fase de julgamento. Cadê? Deixa eu só achar uma coisa aqui. Não. Recurso. Quem falou alguma coisa? Gabriel levantou a mão. Diga aí, Gabriel. Só uma pergunta. Teria, por exemplo, se tivesse uma das empresas do processo não tivesse nenhum tipo de débito, vamos dizer, fiscal, e outra tivesse um débito, mas um débito suspenso por parcelamento, teria alguma diferença dessas duas para efeito de contabilização na pontuação, ou o débito suspenso por parcelamento, por exemplo, seria equivalente a nenhum débito? Deixa eu achar aqui. Olha só, deixa eu ver se eu só entendi isso. Você está dizendo que se haveria algum problema para a empresa que tem um débito suspenso ou parcelado, no caso dela da habilitação ou uma preferência para outra empresa? Exato. Então, preferência tem que estar no edital. Aí o edital tem que definir, ó, essa empresa precisa estar regularizada fiscalmente. No caso de débito suspenso ou parcelado, a empresa está de boa. Então, ela está com a regularidade fiscal. Se ela parcelou o débito ou o débito está suspenso, débito tributário, ela não está devendo. O problema aqui é se ela estiver já na dívida ativa da Fazenda Pública, entendeu? Que aí mas aí isso não quer dizer que ela vai ter preferência, porque não é questão de preferência. Aí o edital que vai falar. A lei está falando o seguinte: é exigido para habilitação a regularidade fiscal da empresa. Então, se ela não estiver regular, ela vai ser inabilitada e passa a ser ao próximo envelope, ao segundo colocado, terceiro colocado e por aí vai. Beleza? Certidão positiva com efeito negativo, né? Aí tudo bem. Se der uma certidão positiva com efeito negativo, tudo bem, porque o débito está sendo pago. Ou vai ser pago, ou alguma coisa vai acontecer. Não pode estar com a certidão, o débito está lá em aberto. Bom, após. Eu já falei sobre isso. Recurso. Peraí.
Além do recurso, cara, também é possível a apresentação de pedido de reconsideração, prazo de 3 dias úteis também, e contra esse pedido de reconsideração, ele não é um ato que não cabe recurso hierárquico. O recurso é uma coisa, o pedido de reconsideração é outra. Mas vai ser assegurado o exercício do contraditório, permitido a apresentação de contrarrazões. Bom, passou tudo isso, o procedimento licitatório será enviado à autoridade superior para fins de encerramento. Passou a fase de julgamento e habilitação, vai para a autoridade superior para fins de julgamento. A autoridade superior, ela vai verificar os atos, analisar a adequação e o cumprimento das normas legais, no qual ela vai poder determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades, revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade, proceder à anulação da licitação de ofício mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável, ou adjudicar o objeto e homologar a licitação. Só que agora a gente tem uns poréns. Após o fim da licitação, você ser vencedor do procedimento licitatório, ele não obriga a administração pública a contratar contigo. Mas ele vincula você. Como é que é isso? É simples. No caso, venci um procedimento licitatório, ganhei a licitação. A administração pública, ela fala assim, cara, não é mais conveniente, aqui, revogar a licitação, motivo de conveniência e oportunidade. Não é mais conveniente. Eu pensei em fazer uma coisa, mas a situação não está boa, vamos deixar para depois. Beleza. Só que se a administração pública, ela falar assim, vou revogar, mas ela, não, na verdade, vou abrir um outro procedimento licitatório, eu vou contratar com outra pessoa, isso não pode. Você venceu. Para aquela obra é seu, entendeu? A não ser que no futuro, isso não quer dizer que vai vincular eternamente, não. Mas ela não pode, tipo assim, vou revogar, um mês depois abrir um procedimento licitatório para fazer uma nova. Não, peraí, aí teve alguma coisa errada. Está vinculado àquela licitação. Mas ela não é obrigada a contratar. É o que, inclusive, diz a lei. Caso tenha necessidade de contratar, a administração estará obrigada a contratar com o vencedor da licitação, pois a adjudicação ela tem força vinculante. É o princípio da adjudicação compulsória, não sendo possível a celebração de contrato sobre objeto do certame com nenhum outro interessado. Então, quanto ao momento da contratação, a administração pública tem uma atividade discricionária. Quanto ao sujeito contratado, ela fica vinculada. Olha só. Depois eu falo isso. Aí o vencedor da licitação, ele também fica vinculado à adjudicação por um determinado prazo. Isso porque, como eu falei, caso a administração ela resolva contratar, o licitante vencedor estará obrigado a formalizar o acordo. Você não pode desistir, viu, da contratação. A administração pública pode desistir. Essa vinculação ao cumprimento da proposta vencedora tem um prazo definido. Qual é o prazo? Vai estar no edital de licitação. E esse prazo de convocação ele pode ser prorrogado por uma vez por igual período. Caso você, licitante vencedor, não possa contratar, o Estado deverá convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a celebração do contrato nas condições da proposta vencedora. Então, você vai ter, tipo assim, o Estado vai lá, fala, mesmo que você não tenha sido a proposta vencedora, ele fala assim, cara, beleza, o cara não pôde contratar, mas eu quero contratar, mas vai ter que ser nos termos que ele ganhou. Beleza? Beleza. Ou não, passa-se adiante. Só que esses licitantes, eles não estão obrigados a celebrar o contrato nessa hipótese. Eles podem manifestar interesse. E aí, vai passando adiante. Não havendo interessado, a administração poderá convocar os interessados remanescentes para negociação, com vistas à obtenção do preço melhor ou, subsidiariamente, adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória. Bom, fase externa, na Lei 14.133. Primeiro, divulgação do edital de licitação, que será em sítio eletrônico oficial do Portal Nacional de Contratações Públicas e de forma facultativa no sítio eletrônico oficial do órgão ou entidade responsável pelo certame. É possível a divulgação direta para interessados devidamente cadastrados. Qualquer pessoa pode impugnar o edital em 3 dias úteis, antes da data da abertura das propostas, e
A resposta pela administração também deve acontecer em 3 dias úteis. É o que está dizendo o artigo 164. Cadê ele? Aqui, ó, 64. A segunda parte, propostas e lance. O poder público vai receber as propostas dos licitantes e a lei permite que o edital do certame preveja o modo de disputa, aberto ou fechado. Aberto. Os licitantes devem apresentar suas propostas por meio de lances sucessivos. Fechados. Os licitantes devem apresentar suas propostas em envelopes lacrados. Não pode, atenção, não pode ser utilizado o modo de disputa aberto quando se tratar de licitação cujo critério de julgamento seja técnica e preço, assim como não se pode utilizar o modo fechado para licitações do tipo menor preço e maior desconto. Segunda atenção, após o julgamento da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%, a administração poderá admitir reinício da disputa aberta para a definição das demais colocações. E ainda, o poder público pode exigir, no momento da apresentação da proposta, que seja efetivada uma garantia de proposta como um requisito de pré-habilitação, limitada a 1% do valor para a contratação. Depois, temos o julgamento. O julgamento, lá, o artigo 59. Cadê o artigo 59? Artigo 59. Cadê você aqui, ó? Que diz que as hipóteses de desclassificação das propostas. Aí, critério de desempate, habilitação e por aí vai. Vamos falar agora sobre o procedimento. Deixa eu ver se dá tempo. Vamos falar agora sobre o procedimento do diálogo competitivo, que é uma novidade da Lei 14.133. O que é procedimento de diálogo competitivo? Deixa eu até buscar aqui. Diálogo. É isso mesmo. Ó. Cadê? Essa modalidade de licitação, ela será utilizada e ela é restrita, ó, restrita a contratações em que a administração vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições: inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado e impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Segundo, verifica a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos: solução técnica mais adequada, os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida e a estrutura jurídica ou financeira do contrato. O procedimento do diálogo competitivo, ele se desenvolve assim. Temos fase preparatória, que é a definição do objeto de contratação e necessidade do contrato. Esta modalidade de licitação será conduzida por uma comissão composta por pelo menos 3 membros. Edital, o prazo de intervalo mínimo de 25 dias úteis para manifestação de interesse de participação na licitação. Fase do diálogo, os licitantes devem propor soluções para suprir as necessidades da administração. Deverá haver um sigilo nesta fase entre as soluções e propostas apresentadas pelos licitantes. A apresentação das propostas e julgamento após a fase de diálogo iniciará a fase competitiva com a divulgação do edital, contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos de seleção. Os licitantes terão prazo mínimo de 60 dias úteis para apresentar suas propostas. Posteriormente, será feito o julgamento e a classificação das propostas apresentadas, recurso, prazo de 3 dias úteis, e o encerramento, que é a homologação e a adjudicação. Fechou? Bom, hoje teve que ser um pouco mais rápido. Desculpem pela demora que a gente teve ali no começo. Teve que ser um pouquinho mais rápido. E na aula que vem, lembrem, pelo amor de Deus, para a gente não passar por isso de novo, nós vamos falar sobre as contratações diretas de licitação. Então, aula que vem, contratação direta. Beleza? Rapidinho, peraí. Beijos a todos. Deixa eu só encerrar aqui a gravação.